Rejuvenescer sem perder quem você é. Eu, continuamente sentada nessa cadeira, escuto muitas pacientes vindo com a queixa mais comum. Doutor, eu gostaria de rejuvenescer, eu gostaria de melhorar minha face. Eu sinto que a minha face está derretida, eu sinto que eu tô com tudo caído. Como eu resolvo essa papada? Essas são queixas normais do dia a dia. Mas toda vez que se fala sobre a cirurgia, acende-se um grande medo. Nossa, mas eu não quero ficar com aquela cara de puxada, aquela cara de plástica, aqueles sinais de que eu fiz cirurgia plástica. E isso eu entendo. Realmente foi um momento da cirurgia, um momento da história da cirurgia plástica, na qual os resultados eram resultados mais artificiais. Primeiro, porque se esperava muito tempo para operar. Esperava-se realmente que o processo de envelhecimento tivesse sido instalado de forma muito maior do que o que se espera hoje. Então, se esperava uma face muito caída, se esperava uma reabsorção óssea muito grande, se esperava um enrugamento muito grande da pele. E aí, quando se fazia uma cirurgia, a transformação era muito grande, muito chamativa. Sem contar que com as técnicas anteriores, realmente o processo de cirurgia era muito mais voltado para a pele e para a região do SMAS fixo, na qual a gente realmente trazia um repuxamento para a face. Com o passar dos anos, nós médicos fomos entendendo a verdadeira queixa da paciente, que era se olhar no espelho e não se reconhecer, se olhar no espelho e não gostar de estar envelhecendo. Sabe aquela frase, doutor, mas eu não aceito envelhecer. E não é eu não aceito porque a paciente não gosta de estar ali no dia a dia, mas é aquela mulher que se via bonita, que se via charmosa, que se via com um batom, com uma maquiagem, com o cabelo bem arrumado, perder tudo isso na frente do espelho. E aí começar a trocar por uma pele mais rugada, por uma pele mais caída, com aquela sensação verdadeira de face derretida. Essas queixas chegando todos os dias e o não querer estar com cara de operado, que nós fomos atrás e eu entendi dentro dos conceitos a cirurgia do Deep Plane, que é uma cirurgia na qual se procura realmente manter os traços da paciente. A cirurgia ela é feita para tirar o processo do envelhecimento, tirar aquelas estigmas de isso aqui está me deixando com cara envelhecido, aquela papada caída, aquele pescoço enrugado, aquela mandíbula sem a marcação jovem que faz tanta beleza na sua face, aquele músculo platisma bem delineado, aquele pescoço mais alongado. Isso é o que a paciente procura, isso é o que a paciente quer, isso é realmente o que eu quero como cirurgião. E agora, com a técnica do Deep Plane, do Deep Neck, isso é possível. Por quê? Porque a gente realmente trata as estruturas que saíram do lugar. Imagina o pescoço perdendo, glândulas submandibulares descendo, aquela gordura que vai se acumulando na região toda e que é possível fazer a remoção delas com uma cirurgia do Deep Neck. O Deep Plane associado com o Deep Neck realmente trata as estruturas profundas, tirando, removendo o que o tempo colocou lá de uma forma correta, como se eu tivesse tirando uma tinta velha da parede e trazendo ali uma nova estética, uma parede nova. Isso é o que a gente procura fazer na face, sem mudar os traços faciais. Mais do que parecer jovem é voltar a se reconhecer. A boa cirurgia plástica facial devolve expressão, autoconfiança, devolve para você naturalidade. O rosto é memória, é história, é emoção. E toda vez que a gente se olha no espelho e percebe que isso está mudando, a gente começa a reconhecer que a nossa história está mudando. E muitas vezes essa lembrança nos traz o que a gente não quer que venha, que é a dor do tempo passar. O tempo passar sempre vai ser bom para todo mundo, desde que a gente consiga manter as coisas boas no lugar. A cirurgia plástica facial com a técnica do Deep Plane, ela consegue devolver para você tudo aquilo que você
tem de lembrança do passado de uma forma feliz, com toda a experiência que você adquiriu na sua vida até hoje. Quando você se olha no espelho, você tem um incômodo com a sua face atual. Agora, é muito importante você entender que tudo que é feito na sua face é o seu cartão de visita, é o que está mais ali visível em todo o tempo. Então é muito importante que vocês assistam todos os episódios aqui onde eu estou explicando sobre como, quando, porquê, como fazer uma cirurgia com segurança, o porquê e como você deve entender sobre a sua cirurgia, para que você não deixe com que nada ou ninguém que não seja um especialista na sua face tocar na sua face. É importantíssimo você acompanhar sempre e entender passo a passo do que você pode encontrar, de como você pode modificar e o que é possível para você no seu caso. Como eu vivo a cirurgia plástica facial, eu vivo também tudo que está acontecendo dentro do mundo da estética facial. E eu recebo muitos pacientes que foram alterados, que foram tratados, que fizeram procedimentos muitas vezes cirúrgicos, muitas vezes não cirúrgicos e não foram feitos por pessoas realmente capacitadas nesse tratamento. E isso realmente transforma o que poderia ser uma coisa mais fácil de se tratar num tratamento muitas vezes mais complexo e algumas vezes possível de uma melhora, mas não do tratamento completo. Hoje, com tanto conteúdo acontecendo na internet, a gente sabe que tem pessoas que não são realmente capacitadas para tratar o rejuvenescimento facial. Muitas vezes aplicando produtos que não são os melhores, muitas vezes fazendo cirurgias da forma não adequada, em ambientes não adequados, o que pode trazer realmente algumas sequelas, como infecções, má posição de tecidos, alterações na própria pele, e tudo isso vai dificultar o tratamento para um especialista depois tratar aquilo ali de forma adequada. O tratamento e o Deep Plane hoje está se falando bastante e nem todo mundo tem um treinamento realmente profundo dos planos profundos da face, porque isso exige realmente um treinamento aprofundado, exige tempo para se chegar lá. A face realmente não é um ambiente tão simples quanto se parece, para que qualquer um saia mexendo nela. Então eu sempre falo, é importante você entender quem é que é o médico, quem é a pessoa, o terapeuta que está tratando a sua face. Afinal de contas, a face é o que mais se vê quando você está em algum lugar. É importante a gente fazer algumas diferenciações e eu gosto muito de explicar isso. A técnica do Deep Plane, ela é uma técnica que existem passos. Todo cirurgião que treinar aquela técnica, ele vai entender e vai fazer aqueles passos, desde incisão, descolamento, o plano profundo onde ele vai entrar. Tudo isso é um passo a passo que é aprendido e é treinável. Agora, existe uma diferença bastante grande entre realizar uma técnica e fazer aquilo da forma adequada, porque a gente tem que lembrar que cada face é uma face, cada paciente tem uma face diferente, tem uma expressão diferente, tudo que muda de um caso para o outro. E mais, cada cirurgião tem o seu gosto, tem a sua preferência, então é muito importante que o cirurgião tenha a capacidade de fazer a técnica, de cumprir todos os passos da técnica, mas é importantíssimo que ele entenda também de harmonização da face como um todo, de entender o que vai ficar bonito em cada um e de realçar a beleza que já existe em cada paciente, porque todo ser humano ele é único e todo ser humano tem a sua beleza, tem a sua forma de ser. E é importante que o cirurgião tenha uma habilidade de entender aquilo para que realmente ele transmita aquilo na sua cirurgia. Eu sempre falo para todos os meus pares, para todos os médicos que tratam face
como eu trato. Não dá para evitar e encontrar só pacientes que nunca fizeram nenhum tratamento, até porque todo mundo quer melhorar e todo mundo vai fazer alguns procedimentos antes de se decidir pela cirurgia. Então é importante que nós, cirurgiões, estejamos preparados, e isso eu me preparo todos os dias nas minhas cirurgias, para encontrar não só os caminhos fáceis, mas também saber lidar com aquelas modificações feitas ao longo do tempo e achar ali o melhor caminho para o paciente. Cada cirurgia deve ser individualizada, pensando no paciente, pensando no indivíduo, e não como uma cirurgia que é um procedimento, um processo igual para todo mundo. A técnica cirúrgica ela é treinável, a habilidade ela pode ser adquirida com muito treino. Agora, a sensibilidade, o senso estético do cirurgião, esse é único. Cada um tem um senso estético e isso vai fazer total diferença quando cada cirurgião vai aplicar na paciente o que ele adquiriu durante todos os anos de vivência, tratando a sua face, tratando as faces antigas, entendendo e também aprendendo o que se precisa fazer para trazer uma face bonita e moderna. Uma nova face. Por que o Deep Plane dura mais? Eu sugiro para você que assista os outros episódios onde eu trago muita informação sobre cirurgia facial, sobre cirurgia plástica da face, sobre o rejuvenescimento seguro da face, na qual nesses episódios eu desenvolvo o porquê operar, quando operar, como operar com segurança e também o que evitar para a cirurgia de face ou tratamentos de rejuvenescimento facial.